Muito bem, meus amigos, se você sabe diferenciar o transporte aparentemente gratuito daquele genuinamente gratuito, você consegue resolver vários casos e não vai cair em nenhuma pegadinha. Isso que é importante. E veja agora um caso muito interessante discutido aqui na Justiça Paulista, envolvendo a morte de um jornalista que acabou indo lá para o STJ. É um julgamento aqui bem interessante, saiu em informativo do STJ, de um caso de um jornalista que foi convidado a participar de um evento para cobertura do lançamento de um produto de uma grande montadora de automóveis. Essa montadora, como vocês sabem, geralmente as montadoras não têm ali as fábricas e seus campos de testes, né, as pistas de testes nos grandes locais. Essa montadora tinha a sua fábrica no interior de um determinado estado, aqui não quero identificar a montadora, porque não convém ao caso, poderia ser quaisquer uma das grandes montadoras. Essa montadora tinha então essa pista de testes e a sua fábrica no interior de um grande estado da República e acabou por, no lançamento de um produto, expedir convites a vários jornalistas situados aqui na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, em Curitiba, onde vocês sabem que eu moro, enfim, nas várias capitais, para que estes jornalistas fossem até o local e acabassem por fazer o lançamento do produto. Aí ali conhecessem o produto e, obviamente, relatassem as características principais desse produto para os seus leitores de revistas especializadas, leitores de jornais, etc. Então, quando ela quer lançar o produto, o que ela faz? Expede esses convites, porque senão os jornalistas não iriam também. Vão se deslocar pagando tudo. Não são todos os jornalistas que conseguem bancar as despesas. Ela expede esses convites e fala para os jornalistas, fique tranquilo, eu vou te proporcionar o transporte, vou também te proporcionar o hotel, vou te proporcionar a alimentação, e você fica lá no lançamento, 2, 3 dias, 4 dias do lançamento, e na volta e emite a sua opinião isenta jornalística. Pois bem, essa montadora faz o lançamento do produto e durante o trajeto, quando aqui os jornalistas estavam voltando para casa, acaba por ocorrer um acidente com uma van contratada por empresa terceirizada pela montadora. A montadora contratou uma empresa de turismo para que essa empresa de turismo agilizasse ou fizesse todo o desenho da hospedagem, a compra de passagens aéreas, a contratação das empresas que fariam aqui o deslocamento dos jornalistas entre o local em que eles chegariam de avião e também o local da fábrica, e na volta a van dessa empresa acaba por se envolver no acidente. No caso aqui, vocês verão comigo, depois deixarei a referência aqui ao julgamento do STJ, da moldura fática delineada pelo STJ, a van que trazia, o micro-ônibus que trazia os jornalistas, estava em velocidade até permitida, mas não aconselhável para as condições da pista, que estava molhada, acabou por derrapar, capotando, ferindo gravemente alguns jornalistas e matando um deles. Diante da morte daquele jornalista, o que faz a família? A família ajuização de reparação de danos, obviamente. A ajuização indenizatória. E nessa ação indenizatória pleiteia, além, obviamente, dos danos materiais, que é o pensionamento, a verba mais importante para que os filhos e a esposa recebessem, né, o valor com o qual esse jornalista contribuía para o lar, também pleiteiam os danos morais decorrentes da morte. Muito bem. Quando a Fiat, e aqui falei o nome dela, não queria, mas quando a montadora é citada para contestar o pedido, vai se defender com relação a esse pedido, o que acontece? Ela se defende com as seguintes teses. Vou resumir ao máximo as teses, porque também as outras não convêm. Primeiro ela fala, veja, quando eu expedi os convites para esses jornalistas, eu expedi convites de cortesia. Então eles iam se queriam, mas enfim, não tinha nenhum custo, e esse aqui é um contrato dito benéfico, em que eu não posso me responsabilizar por simples culpa. Aqui eu terceirizei essa atividade, mas o primeiro argumento é,
apesar de ter terceirizado essa atividade, o primeiro argumento é um contrato benéfico, em que você tem que comprovar, os familiares da vítima teriam que comprovar a total irresponsabilidade da Fiat, a contribuição da Fiat para aquele evento, a culpa, dolo, grave. Além disso, de se qualificar como um contrato aqui benéfico, porque era um convite de cortesia, os jornalistas não pagariam nada por aquele transporte, além disso, a Fiat não poderia ser responsabilizada porque ela não teve nenhuma ingerência sobre o contrato de transporte. Então ela não sabia quem seria o motorista que conduziria o veículo, não sabia quais as condições do veículo, não sabia o horário de partida e de chegada, e diante disso, então ela não tendo ingerência não poderia ser responsabilizada. Ela parte ilegítima para figurar no polo passivo porque não foi realizado um contrato de transporte entre a Fiat e os jornalistas. O contrato de transporte havia sido realizado ou firmado entre os jornalistas, aquelas partes que estavam sendo transportadas, e a empresa de turismo que havia sido contratada pela Fiat. Então, diante desses argumentos, a Fiat falava, sou parte legítima, não posso ser demandada. Quem deve ser demandada, nesse caso, é a empresa de turismo que fez o translado, pois ela firmou o contrato de transporte. A Justiça Paulista acaba por afastar essa tese da Fiat, mantida a sentença, isso é a tese de primeiro grau, a sentença é mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando que não poderia alegar aqui a Justiça Paulista, afirmando que a montadora não poderia alegar a sua ilegitimidade, pois teria sim contratado, então subcontratado o transporte, se subcontratou, se responsabiliza pela chamada culpa em vigilando ou culpa em elegendo. Fui mal em eleger o meu representante ou fui mal ao não fiscalizar a atividade desse meu representante. E nesses termos mantém a sentença condenatória. Como a montadora recorre ao STJ, o STJ diante da moldura fática ali delineada, era bem resumido, obviamente, né, o espaço é resumido para o recurso especial. O que faz o STJ? O STJ vai analisar o caso e fala, não concordo com os fundamentos da Justiça Paulista, mas sim concordo com a resposta dada ao caso. É muito importante isso. Ele diz, a resposta é irretorquível. Só vou reformar a decisão mantendo a sentença de condenação da montadora por outros fundamentos. E são esses fundamentos que quero trazer para vocês aqui. O que diz o STJ? O STJ primeiro acaba por afastar a responsabilidade ou a alegação da ilegitimidade passiva da montadora, afirmando, você é quem estava lançando um produto no mercado e, diante disso, contratou uma empresa, por sua mera faculdade, por sua própria vontade, contratou uma empresa para fazer o translado desses jornalistas. Mas o fato é que o interesse econômico aqui subjacente, ou o interesse primordial econômico envolvido nesse caso era seu, era da montadora. Então você que queria lançar o produto, se você ia transportar com carros próprios, com funcionários próprios, ou então ia subcontratar a atividade, é outra questão, é opção sua. Mas o fato é, os jornalistas foram convidados por você. Então é independente, não interessa qual a relação sua com quem transportou. O que interessa é que aqueles jornalistas, aquele grupo de jornalistas havia confiado na sua palavra de que o transporte seria realizado e realizado de forma segura. Já afastou então o primeiro argumento da montadora. E depois baseou-se no quê? Na teoria do risco. Para manter também a condenação. Ele falou, não preciso avaliar a culpabilidade da Fiat, se ela elegeu mal ou se ela deixou de fiscalizar aquele subcontratado. Eu não preciso disso. Por quê? Porque aqui nós estamos diante de um risco criado. Diante desse risco criado, eu aplico o parágrafo único do artigo 927 e daí, claro, conjugado com as regras próprias do artigo 734 do Código Civil, tá? Que tratam do contrato de transporte, afirmando o STJ que, a partir do momento
em que eu desejo proporcionar este transporte, que eu desejo fazer com que estes jornalistas vão até o local, analisem o veículo, façam as suas reportagens, eu estou aqui criando querendo tirar desta atividade um benefício, que é a cobertura jornalística, e se eu quero tirar um benefício, eu tenho um ônus decorrente desse benefício. Não há só bônus, mas também há um ônus. E diz o STJ, então, que aqui haveria o risco da atividade. Nós teríamos aqui a necessidade de responsabilizar a Fiat pelo risco da atividade proporcionada. A Fiat fez a contratação dessa terceirizada porque havia um interesse exclusivo econômico. Então há vários fundamentos muito interessantes que deixarei aqui para vocês, caso desejem aí, comentem, enfim, no vídeo, o desejo de que eu disponibilize este acórdão para vocês, e vou disponibilizar com o maior prazer. A cada momento façam um comentário, se vocês acharem interessante, disponibilizem, e vocês verão lá que o STJ vem debatendo em todo o corpo, voto extremamente bem fundamentado do STJ, do ministro Belize, em que ele vai discorrer sobre essa característica própria de não se tratar aqui de um ato qualificado como um contrato benéfico, lá do artigo 392, não era um transporte de mera cortesia, onde eu não tinha um interesse, mas sim, ele fala, havia um interesse econômico envolvido, então havia a chamada remuneração indireta, e diante da remuneração indireta, eu tenho aqui qualificado um risco dessa atividade. Diante do risco, eu aplico o parágrafo único do artigo 927, não preciso averiguar a culpabilidade da Fiat, a má eleição, como disse, ou aqui a má escolha do preposto, ou a má fiscalização da atividade do preposto para condenar a Fiat. Basta eu comprovar a existência do dano e a relação de causalidade deste dano com aqui a atividade do transportador. Considerou então aqui a Fiat como o transportador propriamente dito. Dito tem mais, que se a Fiat quisesse alegar ou quisesse eventualmente alegar que não havia aqui culpabilidade, a sua culpabilidade, isso estava descartado para essa ação dos familiares, mas poderia entrar eventualmente com uma ação de regresso contra aquela empresa subcontratada. Então esse acórdão, senhores, é um acórdão extremamente interessante, um acórdão para ser lido com muita atenção e que traz ricos subsídios para diferenciar aquele transporte realmente desinteressado, o transporte puramente gratuito, do transporte aparentemente gratuito. Quando há aqui transporte puramente gratuito, eu vou avaliar a culpabilidade do agente, só vou condenar nos termos da súmula 145 do STJ em diante da culpa grave ou do dolo. Agora, quando nós estamos diante de um transporte só aparentemente gratuito, aplicaremos lá as regras do artigo 734, do parágrafo único também do artigo 736, e ainda podemos, como aqui diz esse nosso acórdão do STJ, podemos ainda aplicar a responsabilidade objetiva em decorrência do risco criado pela gente. Fica a dica, fico à disposição de vocês. Acho interessantíssimo ler esse acórdão na íntegra e vocês conseguirão entender perfeitamente a diferenciação feita aqui pelo STJ, nesse caso riquíssimo da morte do jornalista. Então, a montadora foi condenada a indenizar os familiares. Ok, senhores? Um grande abraço e até a próxima!